A graça e a paz de Cristo, que Deus abençoe sua vida, sua família. É muito bom poder ter a oportunidade de estar mais uma vez aqui através do canal Pastor Anderson Machado no YouTube, trazendo uma reflexão sobre a palavra de Deus. Quero convidar você a assistir comigo essa reflexão. A palavra de Deus, no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 12. A epígrafe da minha Bíblia fala sobre a cura de um homem leproso. E aconteceu que, quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo: Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu. Pois bem, fiz essa leitura no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo 5, versículo 12 e 13, aonde a palavra do Senhor vai nos revelar mais uma cura realizada pelo ministério do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor Jesus operou em seu ministério muitos milagres. Nós sabemos pelas Escrituras que ele ressuscitou mortos, ele libertou pessoas de espíritos imundos, levantou paralíticos, deu vista aos cegos, curou e limpou leprosos, como nesse caso em que eu fiz a leitura para essa reflexão. E é bom colocar aqui, logo no início desta palavra, que todas essas obras, todos esses milagres, toda essa manifestação do poder de Deus, através do ministério de Jesus, tudo isso tinha um significado, tinha uma mensagem. Quando Jesus ele levanta os mortos, ele ressuscita os mortos, ele está revelando de uma forma muito clara e objetiva o seu poder sobre a morte. Quando ele opera as curas físicas, no sentido de limpar um leproso, de dar vista a um cego, de levantar um paralítico, Jesus está mostrando de uma forma muito clara o seu poder sobre a natureza humana, a sua capacidade de restaurar as imperfeições físicas humanas. E quando o Senhor Jesus ele liberta as pessoas dos espíritos imundos, a lição é que ele está acima de todas as forças das trevas. Esse era o intuito do Senhor Jesus quando ele operou esses sinais em seus ministérios, em seu ministério, e ainda hoje, no nome dele, esses sinais eles são possíveis. Esses sinais acontecem para revelar a soberania do Senhor Jesus, a grandeza dele. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz que o Senhor Jesus assumiu um trono de poder, que recebeu um nome que está acima
de todos os nomes. Então fica claro pelas Sagradas Escrituras o poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E no caso aqui da leitura que eu fiz, a Bíblia revela um homem leproso, e a lepra era na época uma doença que trazia alguns significados espirituais, né, que são revelados nas Sagradas Escrituras. A lepra na vida do homem na época significava que essa pessoa, ela era uma pessoa amaldiçoada, uma pessoa pecadora, uma pessoa indigna. A lepra era uma doença terrível para as pessoas que a contraíam na época, que as pessoas que tinham essa doença automaticamente eram afastadas do convívio social. E esse homem, ele era um homem leproso, que se aproximou do Senhor Jesus. Ele estava debaixo de maldições por causa dessa doença. E ele então resolveu enfrentar todos os paradigmas religiosos e se aproximar do Senhor Jesus. Fica aqui claro uma lição nessa reflexão que faço com você. É que quando você tiver algum problema, quando você estiver com alguma dificuldade na sua vida, com alguma doença, com algum problema na área da família, na área financeira, espiritual, enfim, quando você estiver com algum problema, a pessoa que você precisa procurar, se aproximar, se apresentar, a pessoa que pode te curar, que pode te dar a direção para você resolver os seus problemas, te dar sabedoria, te dar graça, é a pessoa do Senhor Jesus. Ele é o único que pode resolver todos os problemas. Ele é o único que pode te conceder capacidade, inteligência para você resolver os problemas que afligem a sua vida. E o leproso, ele se aproximou do Senhor Jesus. O que me chama a atenção é a forma que ele fala com o Senhor. O que me chama a atenção é a maneira que ele fala com o Senhor Jesus. Ele já sabia em seu coração que o Senhor Jesus poderia curar ele daquela lepra. Mas ele disse para o Senhor: Senhor, se tu quiseres, tu podes me tornar limpo. Veja bem, ele diz: se tu quiseres, se for da tua vontade, porque ele sabia que o Senhor Jesus poderia limpar ele daquela lepra. Você também sabe que o Senhor Jesus pode resolver o seu problema. Muitas das vezes o que falta, muitas das vezes o que está faltando, de fato, é nós não apenas declararmos com os nossos lábios a nossa fé no Senhor Jesus, a nossa crença, a nossa confiança. Muitas das vezes o que falta, de fato, é nós firmarmos no nosso coração essa fé que nós declaramos através dos nossos louvores, essa fé que nós declaramos através das palavras que falamos. Porque não adianta apenas falar, é necessário a fé, a confiança estar firmada no coração. E dentro do coração desse homem leproso, a fé, a confiança de que Jesus poderia curá-lo estava firme, a ponto dele falar para o Senhor: se tu quiseres. É interessante.
E logo após essa fala tão poderosa desse homem leproso, essa fala trouxe uma reação muito poderosa, muito tremenda do Senhor Jesus em favor da vida desse homem leproso. Porque o Senhor Jesus disse para ele, a Bíblia fala que o Senhor Jesus se aproxima dele, toca nele, teve compaixão dele, disse, eu quero, seja limpo. O leproso falou do coração e recebeu como reação da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o toque da compaixão, a palavra da cura. O Senhor Jesus disse para ele, eu quero. Eu aprendo nessa palavra e trago nessa reflexão, é que o Senhor Jesus, Ele quer o nosso bem, Ele quer o seu bem, Ele quer o bem da sua família, Ele quer o bem da humanidade. O Senhor Jesus quer o nosso bem, mas nós precisamos também querer. Há uma necessidade do homem também querer o seu bem, né? Tem muitas pessoas que não querem o bem. Aí está falando para vocês, é alguém que viveu perdido. Uma boa parte de minha vida, da minha vida, melhor falando, foi uma parte perdida nas coisas terríveis dessa vida. Mas em um momento dela, a semente do Evangelho entrou no meu coração. E eu resolvi entrar pelo caminho da salvação. Acreditar no plano da salvação de Deus. Se colocar debaixo da graça do Senhor Jesus. E assim Jesus quer fazer com você, com alguém da sua família. O Senhor Jesus, Ele quer o bem. O leproso falou, se tu quiseres. E Jesus respondeu, eu quero. Eu falo isso com muita convicção, com muita crença. Eu creio plenamente que Jesus, Ele quer te abençoar. Ele quer mudar sua vida. Ele quer mudar a sua história. Ele quer, de fato, te fazer ser uma pessoa mais do que vencedora. Quer te fazer um homem mais do que vencedor. Porque Ele fez isso na vida desse homem leproso. Eu concluo essa reflexão dizendo o seguinte: Jesus quer te abençoar. E eis que Ele coloca perante você a bênção, e Ele apenas requer de você que você escolha o caminho da bênção. Que Deus em Cristo te abençoe muitíssimo e nunca se esqueça, para levantar o troféu da vitória, é necessário sair para lutar. Que Deus te abençoe.